esses são os três elementos constitutivos do Estado: povo, território e soberania, ou governo soberano. Quando eu trago isso para a lógica brasileira, na Constituição de 88, eu vou ter então o Estado brasileiro, ou seja, o Estado soberano com território próprio e com seu povo previamente estabelecido. Eu vou ter o Estado brasileiro se estruturando a partir da Constituição de 88, nos termos do artigo 1º, em união indissolúvel de estados, municípios e Distrito Federal. Isso é o Estado Federal brasileiro. A República Federativa do Brasil é formada pela união indissolúvel de estados, municípios e Distrito Federal. Então eu tenho, primeiro conceito, o princípio federativo, né? Isso aí, óbvio, naquilo que diz respeito e que importa a essa nossa aula de hoje. Então, eu tenho aí o princípio federativo, estruturando então o país em uma união de entes que cedem a sua soberania, mas mantêm a sua autonomia. E esses entes, de forma bem específica, que formam o Estado brasileiro, eles são chamados de estados, municípios e Distrito Federal. Para nós, aqui no Brasil, reconhecidamente, são entes federados os estados, os municípios e o Distrito Federal. Todos eles, juntos, formam a República Federativa do Brasil, que possuem a sua organização política, já que cederam a sua soberania, resguardando parcela da sua autonomia. Isso lá nos termos do artigo 18 da Constituição. O artigo 18 fala já na representação dessa organização político-administrativa. Enquanto o artigo 1º define a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel de estados, municípios e Distrito Federal, eu vou ter lá no artigo 18 a definição da organização política desses três entes federados e do próprio Estado Federal. Então, os estados representados em nível de organização política administrativa por um Estado, exemplo, o ente federado Goiás, Estado de Goiás, sendo representado por uma organização política administrativa com personalidade jurídica própria chamada Estado de Goiás. Os municípios, de igual forma, cada município representando a si mesmo, enquanto ente federado e enquanto organização política administrativa, e o Distrito Federal com uma peculiaridade de representar a si mesmo também, porém, já adianto que há uma divisão excepcional em decorrência da impossibilidade de subdivisão do Distrito Federal em município. Quando eu trato de Estado Federal e ente federado e ente federativo, eu preciso lembrar que quando eu estou me referindo à federação, eu vou aplicar aqui o princípio daquela teoria que fala que os entes federados não podem se separar do Estado. É a ausência do chamado direito de secessão. O princípio é o princípio da impossibilidade desses estados, desses entes federados, se retirarem do Estado Federal centralizado. Lá atrás eu disse que esses entes, o Estado Federal se forma a partir da união desses entes que cedem a sua soberania e mantêm a sua autonomia. Então é impossível, é indissolúvel o Pacto Federativo. Princípio da indissolubilidade do Pacto Federativo. Porém, apesar disso, a Constituição resguarda a possibilidade de os estados, os entes federativos, os entes federados manterem a sua autonomia representada a partir do pleno exercício da capacidade de autogoverno, representado no pleno exercício da capacidade de auto-organização, de auto-legislação e auto-administração. Então, a partir da leitura lá do artigo 2º, que são poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário, eu vou ter também a capacidade de
os estados, os municípios e o Distrito Federal também se organizarem a partir da estruturação dos seus próprios poderes. Então eu vou ter lá o estado tendo o seu poder executivo através do governador, da mesma forma o Distrito Federal também tendo o seu poder executivo através do governador. Eu vou ter os estados e o Distrito Federal também tendo o seu poder legislativo. No estado são as assembleias legislativas e no Distrito Federal a Câmara Distrital, e os estados de uma forma geral e o Distrito Federal também se organizando a partir de uma estruturação dos seus poderes judiciários. Eu tenho o Tribunal de Justiça do Estado e o Tribunal de Justiça do Distrito Federal. A peculiaridade aí fica com relação aos municípios. Nós vivemos aqui no Brasil um federalismo que admite o município como ente federado, porém ele não tem essa autonomia plena porque não tem aqui no Brasil, o Estado Federal brasileiro não contempla a possibilidade de nós termos um poder judiciário municipal. Então eu tenho comarcas, eu tenho a presença do poder judiciário estadual nos municípios, mas que na verdade é nada mais, nada menos do que uma estruturação dentro do mecanismo de organização judiciária. O município não tem poder judiciário, então o município vai ter o poder executivo representado pelo seu prefeito e os poderes legislativos nos vários municípios, cada um representado pelas suas câmaras municipais, ok? Então, essa estrutura trata da organização dos poderes dentro dos entes federados, que também possuem capacidade de ter a sua própria norma central. É óbvio que representado aí no poder do princípio da simetria e da vinculação à soberania da nossa própria Constituição, princípio da supremacia da Constituição, mas cada ente federado, cada estado possui o poder de ter também a sua própria Constituição, cabendo aí ao Distrito Federal e aos municípios a sua lei orgânica, a constituírem as suas leis orgânicas. Vale ressaltar que nós já falamos sobre isso algumas vezes, mas o Distrito Federal possui lei orgânica, porém, pela sua própria peculiaridade, essa lei orgânica tem poder tem força normativa de Constituição. Cabe também a esses entes federados estruturarem os seus próprios ordenamentos jurídicos, criarem as suas próprias leis. Então, os estados terão o ordenamento jurídico estadual e os municípios terão o ordenamento jurídico municipal, cada qual criado pelo seu poder legislativo específico. Se aplica também aqui ao Distrito Federal essa capacidade que, no caso específico dele, ele vai ter o poder de criar um ordenamento jurídico semelhante às competências do Estado e um ordenamento jurídico semelhante às competências dos municípios. Para encerrar essa primeira parte aqui da aula, a autoadministração vai entregar aos entes federados o poder de se estruturarem em prestação das atividades administrativas, atividade de fomento, serviço público, organização da atividade da administração pública como uma forma geral, ok?